Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Notícias Teológicas promovidas pela Cátedra Martini. E hoje nós temos como tema, né, o coração humano e divino de Jesus, que é a base da nova encíclica do Papa Francisco, de Lexit Nos, e que nós iremos aprofundar ela junto com o Padre Washington. Padre Washington é presbítero jesuíta, doutor em teologia pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, na área de teologia litúrgica e sacramental. Também é professor e pesquisador, tanto pela FAG, tanto pela PUC-Rio, e nessas duas desenvolve seus trabalhos na graduação, na pós e na extensão. Também é líder do grupo de pesquisa A Recepção da Reforma Litúrgica e o Debate Litúrgico Sacramental Contemporâneo. Também é editor da revista eletrônica Pensar da FAGE e além de também atuar como editor do eixo Liturgia e Sacramentos da Teológica Latino-Americana. E também é membro da ASLI, Associação dos Liturgistas do Brasil, e da Human Society, que é a Associação Internacional de Jesuítas Liturgistas. Depois desse currículo bom, extenso, nós vamos trabalhar um pouco também a respeito dessa encíclica, pensando também naquilo que, para começar, né, trazer um pouco de inspiração a partir do seu verso 6 que vai falar que neste mundo líquido, é necessário voltar a falar do coração, indicar onde cada pessoa, de qualquer condição e classe, faz sua própria síntese, onde seres concretos encontram a fonte e a raiz de todas as suas outras potências, convicções, paixões e escolhas. Depois disso, a gente deixa a palavra aberta para o Padre Washington, sinta-se à vontade e o espaço é todo seu. Opa, Padre, tá sem som. Agora sim, Agora, agora sim. muito bem, eu estou dizendo aqui, eu estava pensando que você ainda estava lá em Curitiba, mas vocês também já regressou. Muito bem. Sim, Alegria, sim. então, a satisfação também acolher aí o convite da professora Maria Clara Wigman, do Bruno, o Luiz e a todos e a todas vocês também, para partilharmos nessa noite um pouco dessa carta encíclica de Lexit Nos, que, na verdade, aquilo que nós vamos perceber, né, o Papa Francisco coloca muito da sua própria espiritualidade, né, algo que é uma espiritualidade muito pé no chão e que é importante se é da gente ficar, às vezes, pensando em realidades tão distantes. O Papa nos chama justamente a aterrissarmos e a mergulharmos neste grande mistério. Eu enviei, inclusive, tem uma apresentação, não sei se o Bruno consegue colocar, mas eu acho que do jeito que nós estamos meio complicado, Sim. eu vou lendo, né, e deixa isso para a gente fazer uma outra hora, quem sabe a gente envia também para o pessoal. Mas o que é que tem? O Papa Francisco, ele faz uma afirmação muito profunda já desde o início dessa encíclica, quando diz que o mundo perdeu o coração, Jesus então nos dá o seu. Essa é exatamente essa apresentação que a gente vai tentar seguir um pouco para ganharmos tempo também. Então, essa carta encíclica do Papa Francisco, que com essa afirmação, eu acho que pode nos dizer muito e pode nos ajudar nesta noite, talvez guardem um pouco dessa afirmação do Papa, né? O mundo perdeu o coração, Jesus nos dá o seu. E de que maneira que nós vamos ver, então, esse coração de Jesus aí presente para todos nós, né? Essa é a quarta, pode passar, Bruno. Essa é a quarta encíclica do Papa Francisco e agora então dedicada ao coração, ao Sagrado Coração. O amor gratuito de Cristo nos liberta do mecanismo perverso em que na sociedade líquida tudo é vendido e comprado. Então, nessa realidade, no mundo em que nós vivemos, em que os interesses, né, geralmente essa oferta
de troca, ou seja, a compra, o desejo de tudo ser negociado. Então, o Papa também nos convida a partir justamente deste olhar para o Sagrado Coração, a termos então também este olhar de gratuidade, né, por aquilo que nós fazemos e como nós também buscamos fazer e viver. Bruno, tem como ir passando, porque eu não tenho acesso, pode seguir a apresentação. Eu já estou lá na terceira lâmina. Então, talvez não seja, e aí eu diria que é o primeiro convite, é por isso que eu estou pedindo para ele passar, porque o primeiro convite que eu vou fazer a vocês é da gente começar a ler essa nova encíclica do Papa Francisco, a de Lex Nus, então, amou-nos, que é justamente isso que quer dizer, né? A tradução seria mais ou menos essa. Então, nós vamos começar do final. E é precisamente, então, da oração do Papa Francisco que encontramos nas últimas linhas, né? Justamente as últimas linhas do texto dedicado ao culto ao Sagrado Coração de Jesus, porque justamente na oração, é ali naquela oração que o Papa Bergoglio escreve o núcleo essencial da sua mensagem com essa encíclica. E ele diz assim: peço ao Senhor Jesus Cristo para todos nós, do seu coração santo, para que brotem rios de água viva, para curar as feridas que nos infligimos, para reformar ou reforçar a nossa capacidade de amar e servir, para nos impulsionar a fim de aprendermos a caminhar juntos em direção a um mundo justo, solidário e fraterno. Isso até que, com alegria, celebremos unidos o banquete do Reino Celeste. Aí estará Cristo ressuscitado, harmonizando todas as nossas diferenças com a luz que brota incessantemente do seu coração aberto. Bendito seja. Este é o número 220 desta encíclica, que pode nos ajudar, por isso eu quis começar a falar a partir destes últimos números, desse último número praticamente, para a gente entender o que é que o Papa também está querendo com essa encíclica. É que de Lex Nus, então, de fato, não é apenas um texto magisterial, e isso a gente precisa deixar claro, mas também uma grande e apaixonada declaração de amor por aquele que nos amou até o fim e que, como disse justamente Santa Margarida Maria Alacoque durante aquilo que ele disse a ela, né, durante suas aparições entre o final de dezembro de 1673 e junho de 1675, e que pode ser, então, resumido nas seguintes palavras: eis aqui este coração que tanto tem amado os homens, que a nada se tem poupado até se esgotar e consumir para lhes testemunhar o seu amor. E isso também o Papa nos reporta, e nós podemos encontrar no número 121, justamente essa mensagem dirigida, então, a Santa Maria Alacoque, né? De fato, Francisco, com sua quarta encíclica, tem uma intenção declarada, ou seja, algo que fica muito claro quando a gente lê essa encíclica: o de oferecer a um mundo que perdeu o coração, essa visão do coração de Jesus como centro unificador do amor sempre novo de Deus pelos homens e mulheres de todos os tempos e como fonte da qual brota aquilo que São João Paulo II, expressamente citado, inclusive, nessa encíclica, chamava civilização do amor, né? Então, isso que o Papa São João Paulo II já nos colocava, agora é retomado de um outro modo aqui pelo Papa Francisco. Então, contra as guerras que assolam o mundo, contra toda a inimizade, contra as feridas infligidas à criação,
Então escreve o pontífice, né, então, que é necessário o regresso ao coração de Jesus, que é o único caminho para a humanidade. E a este propósito, o Papa Francisco define também essa encíclica como uma continuação ideal do discurso já iniciado lá em Laudato Si e em Fratelli Tutti. Então, em continuidade com as duas anteriores, as duas encíclicas anteriores, ele nos apresenta, né, essa outra encíclica para que a comunidade cristã também possa olhar com um olhar novo para o coração de Jesus, mas também o coração humano. Uma outra realidade importante da gente destacar aqui é que o documento é um documento de fácil leitura e tem uma abertura com uma breve introdução e vem dividido então em 5 capítulos e uma conclusão, recolhendo então, como anunciou o Papa Francisco em junho deste ano, dizendo de que as preciosas reflexões dos textos magisteriais anteriores e de uma longa história que remonta às Sagradas Escrituras, para propor de novo hoje a toda a Igreja este culto cheio de beleza espiritual. Para vocês terem ideia daquilo que eu dizia que a própria encíclica tem muito a dizer do Papa Francisco, é que para nós jesuítas, nas constituições, né, e aquilo que nós recebemos, é que nós não devemos fazer, por exemplo, nenhum tipo de consagração, né, como jesuíta, a outras realidades, a não ser aquilo que é o consagrar a própria vida a Cristo. Mas tem uma das devoções que os jesuítas também são convidados, que é justamente a devoção e a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. E por isso o Papa Francisco conhece isso muito bem, essa realidade. E ele procura, então, vivenciar isso com entusiasmo, e na encíclica nós percebemos isso com clareza. A outra, então, tudo isto, né, enquanto estão em andamento as comemorações, justamente, que aqui a gente precisa lembrar, são 350 anos, né, que estamos iniciando aí as celebrações da primeira manifestação do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarita Maria Alacoque, em 1673, que se encerrarão justamente no dia 27 de junho de 2025. Então, em vista da preparação para essa grande festa, nós temos aí essa encíclica. Mas entremos aí no primeiro capítulo, né, dessa encíclica, que nós poderíamos colocar como título nesse primeiro capítulo, o mundo pode mudar a partir do coração. Eu já estou um pouquinho mais à frente. Isso aí era ainda uma parte introdutória. Mas é essa a realidade que nós temos no primeiro capítulo. Se vocês guardarem, eu coloco como título: O mundo pode mudar a partir do coração. E é porque o primeiro capítulo, que traz como título a importância do coração, explica que é necessário voltar a falar ao coração. Veja, eu repito, é preciso voltar a falar ao coração. Em um mundo líquido no qual somos tentados a nos tornarmos consumistas, insaciáveis e escravos das engrenagens de um mercado, o Papa Francisco então nos diz: não, voltemos ao coração. E com efeito, o coração é o lugar onde nós estamos. O coração é esse lugar onde estamos verdadeiramente, onde residem as questões de sentido da vida, de escolhas, de ações, de quem somos diante de Deus. É aí no coração que nós podemos, então, perceber essa realidade. E o Papa enfatiza que a atual desvalorização do coração surge no racionalismo grego e pré-cristão, né? No idealismo e também no materialismo pós-cristão, de modo que
conceitos como razão, vontade ou liberdade foram preferidos no grande pensamento filosófico, enquanto que a pessoa humana é colocada, então, de lado. E como não há, na verdade, não há espaço para o coração, né, em meio a essas ideias, nem mesmo a ideia de um centro pessoal que possa unificar tudo, ou seja, o amor, foi amplamente, então, desenvolvida a razão e tantas outras questões, mas aquilo que pode ser o sentimento que vem do coração, isso foi colocado de lado e foi esquecido. Em vez disso, Francisco lembra: eu sou meu coração, porque é o que me distingue, que configura em minha identidade espiritual e me coloca em comunhão com as outras pessoas. É o coração que une os fragmentos e torna, então, possível qualquer vínculo autêntico, porque uma relação que não se constrói com o coração é incapaz justamente de superar então a fragmentação do individualismo. E isso tem consequências sociais, porque o mundo pode mudar a partir do coração. É este o convite a repensarmos, a retomarmos então a nossa caminhada. Isso praticamente é um pequeno esquema, um resumo que nós podemos encontrar aí neste primeiro capítulo. Já o segundo, nós podemos dar como título Os gestos e as palavras de amor de Jesus. E aqui é importante a gente recordar que esse capítulo tem muito a ver com a próprio sentido evangélico, né? Porque se a gente pergunta que são os evangelhos, né? E os evangelhos são justamente isso, gestos e palavras de Jesus. Mas aqui o Papa Francisco acrescenta algo mais. São gestos e palavras de amor de Jesus. E é assim que o segundo capítulo relata esses gestos e as palavras de amor de Cristo, que nos trata como amigos e mostra que Deus é proximidade, que Deus é compaixão e ternura. Por exemplo, os encontros com a samaritana, com Nicodemos, com a prostituta, com a adúltera, com o cego ali na estrada, são todos esses gestos de proximidade e não como uma realidade, né, que às vezes hoje nós somos chamados a ver como um Deus distante, alguém que não é acessível. Jesus se mostra próximo de todos e de todas, né? Então, o seu olhar que perscruta, né? Que perscruta então as profundezas do nosso ser. Isso escreve o Papa Francisco e mostra que Jesus presta toda a sua atenção às pessoas, às suas preocupações, aos seus sofrimentos. Ele também admira as coisas boas que reconhece em nós, como ele admira, por exemplo, a figura do centurião. Mesmo que os outros as ignorem, ele vai olhar de forma diferente para as pessoas. Mas a sua palavra de amor mais eloquente é ser pregado na cruz. Depois de depois de ter chorado pelo amigo Lázaro e de ter sofrido no Horto das Oliveiras, consciente da própria morte violenta, então, as mãos daquele que tanto amava, agora então também vai ser então pregada e o seu coração aberto também pela lança. Este é o olhar que nós podemos ter aqui e a forma como o próprio Jesus se apresenta a todos nós. Já no terceiro capítulo, nós encontramos, ou podemos dar como título, a devoção ao Sagrado Coração, que é um resumo do Evangelho. E esse terceiro capítulo tem como título Este é o coração que tanto amou. E esse é o título dado pelo Papa Francisco, né, na encíclica. E o pontífice, então, recorda
como a igreja sempre refletiu sobre o santo mistério do coração do Senhor. Ele cita, portanto, a encíclica Aurietis Aquas de Pio XII, que é uma encíclica de 1956, sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E aí ele esclarece que a devoção ao coração de Cristo não é a adoração de um órgão separado da pessoa de Jesus, mas é o próprio Jesus. Porque adoramos todo o Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, representado em uma imagem dele, onde seu coração é destacado. É deste modo que o Papa Francisco, então, nos apresenta essa devoção. E aí a imagem do coração de carne, sublinha o Papa, ajuda-nos a contemplar com devoção que o amor do coração de Jesus Cristo não inclui apenas a caridade divina, mas se estende aos sentimentos de afeto humano. E olha que coisa interessante que, segundo o Papa Bento XVI, seu coração contém um tríplice amor, nos dizia o Papa Bento XVI. O amor sensível de seu coração físico e seu duplo amor espiritual, o humano e o divino. É este, então, tríplice amor que nós encontramos no coração de Jesus. Isso no qual, então, encontramos o infinito do finito aí neste coração. Então, o Pontífice, né, ou seja, o Papa Francisco, convida-nos a renovar a devoção ao coração de Cristo também para se opor às novas manifestações de uma espiritualidade sem carne, que se multiplicam hoje, então, na sociedade. É necessário voltar à síntese encarnada do Evangelho diante, então, de comunidades e pastores focados apenas em atividades externas, reformas estruturais desprovidas do Evangelho, organizações obsessivas, projetos mundanos, reflexões secularizadas em várias propostas, né? Assim, apresentadas como experiências que às vezes se pretendem impor a todos, mas deixam de lado aquilo que é o essencial e fundamental para a vida cristã. Ou seja, o que o Papa tem chamado é para voltarmos às fontes, né? Em meio a tantas realidades e, principalmente, vivemos hoje em tantos contextos em que é um fazer, 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 mas nem sempre nós paramos também para saborear internamente até mesmo aquilo que nós estamos realizando, né? De contemplarmos, de rezarmos todas essas ações. Já o quarto capítulo, né, a fonte de espiritualidade do Sagrado Coração, ou que traz como título, o título mesmo que nós encontramos na encíclica, neste quarto capítulo, é Amor que dá de beber. E aí, neste capítulo, o Papa nos convida a reler as Sagradas Escrituras. E com os primeiros cristãos, ele reconhece ali no lado aberto de Cristo uma fonte para saciar a sede do amor de Deus e lavar o pecado e a impureza. Então, vários padres da igreja, por exemplo, mencionaram a ferida no lado de Jesus como a origem da água do Espírito. Sobretudo Santo Agostinho, né, que abriu o caminho para a devoção ao Sagrado Coração como lugar de encontro pessoal com o Senhor. Depois, então, pouco a pouco, esse lado ferido, recorda o Papa, passou a assumir a figura do coração. Não era apenas porque os padres da igreja falavam muito mais nesse contexto desse lado ferido, e aí nós vamos ter depois essa figura do coração de Jesus, e aí ele enumera os santos
que alimentaram essa devoção ao longo dos séculos. E chega, então, a São Francisco de Sales, que descreve, então, sua proposta de vida espiritual com um coração trespassado por duas flechas, encerrado, então, em uma coroa de espinhos. E o já mencionada, então, a Santa Margarida Maria Lacoque, ou também Santa Teresa de Lisieux, que chamou Jesus de aquele cujo coração batia em uníssono com o meu. Né? É cada um dessas realidades de devoções que nós temos aí para todos nós. E que em cartas, justamente Santa Teresa de Lisieux, justamente em cartas à sua irmã, né, a irmã Maria, a sua irmã mesmo de sangue, convidou a não concentrar a devoção ao Sagrado Coração no âmbito da dor, mas na confiança, como a melhor oferta agradável ao coração de Cristo. Vejam que coisas interessantes nós vamos vendo o Papa ir apresentando, né, com atenção para todos nós. E aí, o Papa Bergoglio não poderia deixar de se referir também a Santo Inácio de Loyola, né, como fundador da Companhia de Jesus, que em seus exercícios espirituais propõe entrar no coração de Cristo, em um diálogo coração a coração, não como algo distante. E, finalmente, as experiências de Santa Faustina, né, que renovam a devoção com forte ênfase na vida gloriosa do ressuscitado e na misericórdia divina. E aí a gente recorda o Jesus misericordioso, né? E São João Paulo II também intimamente ligou sua reflexão sobre a misericórdia com a devoção ao coração de Cristo. Por fim, neste capítulo, o Papa também nos convida, de uma forma singela, no final, então, que ninguém zombe das expressões de fervor crente do santo povo fiel de Deus, que em sua piedade, e que o Papa Francisco prefere chamar justamente de uma mística popular, procura então consolar Cristo. Porque então essas pessoas, né, desejosos de consolá-lo, saímos consolados. E também nós podemos consolar aqueles que estão em todo tipo de aflição. É o convite do Papa para uma visão, né, uma vivência diferente da própria devoção ao coração de Jesus. E, finalmente, nós chegamos ao quinto capítulo da encíclica do Sagrado, então, que poderíamos dizer, então, do Sagrado Coração, a missão de fazer o mundo apaixonar-se. É que esse quinto capítulo tem como título Amor por Amor. E aqui eu já chamo a atenção justamente para essa realidade. É que nem sempre as pessoas pensam, porque o amor, e aí é importante da gente lembrar, eu posso até amar, mas nem sempre eu me deixo amar. E aqui é o convite que nós encontramos nessa encíclica. É que o Papa ele explora a dimensão comunitária, social e missionária de toda a autêntica devoção ao coração de Cristo, que no momento em que nos conduz ao Pai, nos envia aos nossos irmãos e irmãs também. E, de fato, o amor pelos irmãos e irmãs é o maior gesto que podemos oferecer-lhes, então, para retribuir o amor por amor. Então, olhando para a história da espiritualidade, o pontífice, então, recorda que o compromisso missionário, né, de São Carlos de Foucault fez dele, então, um irmão universal, deixando-se, então, plasmar pelo coração de Cristo. Quis acolher em seu coração fraterno
toda a humanidade sofredora. Então, Francisco, agora o Papa, então, para recordar, então fala de reparação, como explicava São João Paulo II, né? Mas para falar dessa realidade, ele dizia que, oferecendo-nos, junto com o coração de Cristo, sobre as ruínas acumuladas pelo ódio e pela violência, pode-se construir a civilização do amor tão desejada, né, pelo reino do coração de Cristo. E aí o Papa Wojtyla também comparou a consagração ao coração de Cristo à ação missionária da própria Igreja, porque responde ao desejo do coração de Jesus de propagar no mundo, através dos membros do seu corpo, sua dedicação total ao reino. Por consequente, então, através dos cristãos, o amor será derramado no coração dos homens e das mulheres, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado, então, e se construa também uma sociedade de justiça, paz e também fraternidade. Por isso, para evitar o grande risco enfatizado por São Paulo VI, de que na missão muitas coisas são ditas e feitas, mas não provocam um encontro feliz com o amor de Cristo, então precisamos de missionários no amor, que ainda se deixem conquistar por Cristo, amando e se deixando amar. É este o convite, então, que o Papa também nos faz aí neste 5º capítulo. E como conclusão, que é essa última parte, então, o amor de Cristo como antídoto para a febre do dinheiro. Então, hoje, e aqui eu leio, né, eu vou apresentar esses dois últimos, são os números 218 e 219, então a gente lê diretamente o texto que nos diz o seguinte: hoje tudo se compra e se paga. E parece que o próprio sentido da dignidade depende das coisas que se podem obter com o poder do dinheiro. Somos instigados a acumular, a consumir e a distrairmos-nos, aprisionados por um sistema degradante que não nos permite olhar para além das nossas necessidades imediatas e mesquinhas. O amor de Cristo está fora desta engrenagem perversa e só Ele pode libertar-nos dessa febre onde já não há lugar para o amor gratuito. Ele é capaz de dar coração a esta terra e reinventar o amor lá onde pensamos que a capacidade de amar esteja morta para sempre. Este é o número 218. Já o número 219 nos diz que a igreja também precisa dele, para não substituir o amor de Cristo por estruturas ultrapassadas, obsessões de outros tempos, adoração da própria mentalidade, fanatismos de todo gênero que acabam por ocupar o lugar daquele amor gratuito de Deus que liberta, vivifica, alegra o coração e alimenta as comunidades. Da ferida do lado de Cristo, continua a correr aquele rio que nunca se esgota, que não passa, que se oferece sempre de novo a quem quer amar. Só seu amor tornará possível uma nova humanidade. Esse é o número 219 da encíclica. Ou seja, se vocês percebem, aquilo que o Papa Francisco nos convida a refletir e a vivermos, né, com essa encíclica, é uma retomada verdadeiramente de uma devoção ao coração de Jesus, mas não como algo distante, né, mas
como uma realidade plena de vida que merece, então, vislumbrar, né, a própria vida de Cristo neste coração encarnado, ou seja, de vida e de esperança também, né, que muitas vezes as pessoas não se dão conta do valor, né, e da beleza do próprio coração de Cristo, né? Só para a gente ter ideia daquilo que o próprio Senhor, então, nos traz e que nós somos convidados aqui, então, a refletirmos nesta noite. Toda encíclica, como eu dizia, o Papa ele faz um caminho, como vocês viram, passo a passo, para mostrar de que nós não podemos distanciar, ou seja, não se pode deixar de relacionar a encíclica com a própria humanidade. E qual é o grande problema que nós estamos vivendo hoje? É que nós, então, pensamos sempre esse Jesus tão divino que não pode ser humano. E aí o que o Papa diz, não, esse é um coração de carne, é um coração que pulsa, um coração que tem vida. E é a partir dessa realidade que nós também precisamos refletir nos dias atuais. Depois, não é uma devoção piegas, né? Como a gente poderia também falar. Por quê? As pessoas, quando vêm falar da carta encíclica e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, imediatamente pensa no apostolado da oração. E aí diz, não, isso é uma devoção para as pessoas, já os aposentados e as aposentadas, aqueles que já estão dobrando o cabo da boa esperança. E é isso que o Papa nos chama que não é por aí. Quer dizer, na verdade, ele nos convida a olhar, né, de forma diferente, porque numa sociedade desumanizada, ele nos pede justamente uma humanização, onde, né, as pessoas se tornaram insensíveis, desumanas, não tem mais um amor verdadeiro uns pelos outros. E aí o Papa nos diz: não, voltemos ao coração de Jesus, para então, a partir da sua humanidade, percebermos o valor, então, do sentido da vida, de respeitar uns aos outros e acabar, então, em meio a uma tensão tão grande, né, de um egoísmo em que nós não podemos ceder nenhum centímetro, porque todos nós nos consideramos certos, todos nós nos consideramos os melhores e os maiores, e aí nós não damos espaço para o amor, nós não damos espaço para o outro, não damos espaço para o respeito, e aí o Papa nos convida a olhar, então, essa realidade de forma diferente. Nos esvaziarmos, né, de tanto interesse, né, pelo consumismo, a vivência de um consumismo desenfreado, né, uma ganância e arrogância tão grande, e aí ele nos chama a refletirmos todas essas realidades de maneira distinta, amando e nos deixando amar. É este o convite que o Papa nos faz, então, com essa encíclica de Lex Tunus, ou seja, ele nos amou. Este convite que o Senhor nos faz, quer dizer, e que o Papa Francisco retoma, e que nós possamos, então, aproveitar esse tempo também, entrarmos nessa preparação para bem celebrarmos também esse jubileu que vai se concluir, então, no ano que vem, no mês de julho. Muito bem, é isso, obrigado. Eu abro o espaço agora para perguntas, o quem sabe, quem quiser complementar com mais algumas ideias, como eu disse para vocês, essa é uma encíclica de fácil leitura e também de fácil compreensão. Muito objetiva, muito direta. Mas obrigado, eu estou à disposição, se quiserem comentar ou fazer alguma pergunta.
Essa é a oportunidade que todos e todas têm, viu? Podem, enviar as perguntas, fazer a nossa também para vocês poderem contribuir, né, um pouco. Padre, muito obrigado pela sua explanação. Assim, para mim foi muito bom ver também esse novo lado da encíclica, de uma forma que realmente elas convida a gente para algo muito encarnado de fato, né? De uma prática muito plena no exercício cotidiano. E quando você falou sobre a questão de retomar, né, a devoção do coração de Jesus de forma plena em nossas vidas, de fato trazendo isso para todas as vidas, né? Não somente para um grupo específico da igreja. Isso me chama muita atenção e eu gostaria de perguntar, assim, tipo, como é que a gente consegue, primeiro de tudo, quebrar esse estigma de apenas uma devoção sectarizada apenas para um grupo da igreja e como fomentar isso nas próprias igrejas, né? Nas próprias paróquias, nas próprias dioceses, como fazer com que essa devoção prática, né? Essa devoção plena do coração de Jesus possa ser desenvolvida, né? Nas nossas igrejas. Então, veja, eu diria que a primeira realidade é justamente essa. Pode ser que algumas pessoas cheguem à igreja ou tenham como primeiro passo, talvez, um gesto desse devocional, né? A partir de uma devoção que alguém introduz, né, que traz, porém, ela não pode ficar apenas na devoção. Mais ou menos, Luiz, eu diria que é como a história daquele que alguém está apontando o dedo, né, está apontando para a lua, e cede a olhar para a lua, a pessoa continua olhando para o dedo e deixa, então, as devoções seria mais ou menos essa mesma realidade. Ela quer apontar para alguma coisa. Então, ela aponta e pode nos conduzir a esse encontro com Jesus. E muitas vezes as pessoas ficam somente aí. E aí, quando eu faço de fato a experiência com Jesus, eu não tenho como ficar fechado no meu mundo. Então, aquilo que ele, por exemplo, com aquela parábola tão bonita do samaritano. Se eu fico preso às devoções, eu às vezes vou ter muito mais uma atitude farisaica do que uma atitude cristã. Eu vou estar muito mais preocupado em cumprir somente os preceitos do que viver o ser cristão. Então, essas são realidades que nós precisamos hoje também rever na nossa vida, na nossa caminhada. Muito obrigado, padre. O Bruno fez uma pergunta também no chat, falando, né? Já que o senhor é liturgista, como o senhor pensa a devoção do Sagrado Coração de Jesus como inspiração da espiritualidade litúrgica, né? Então, Bruno, na verdade, assim, a espiritualidade cristã, eu sempre gosto de dizer que é a espiritualidade litúrgica. Então, agora, se eu simplesmente tiro, né, o centro, porque como o Papa Francisco nos chama a atenção, é o Sagrado Coração de Jesus, ou seja, a devoção o Sagrado Coração de Jesus é uma devoção ao próprio Jesus. Então, por isso, se eu trago a não ficar simplesmente, né, por exemplo, dentro da liturgia, num devocionismo, mas eu celebro o mistério da igreja, aí eu tenho como viver de fato, ter esse coração pulsante e será uma liturgia viva, para uma igreja viva, né? E não simplesmente algo, por exemplo, que eu posso ter ali uma imagem, se faz todas essas devoções, esses dias, lá no encontro sobre a questão do tempo do advento, né, o ciclo do Natal, eu dizia, se inventam tantas quaresmas nos dias de hoje, que depois a gente não vive o próprio ano litúrgico. Mas a mesma coisa, eu posso fazer muitas das devoções aí ao coração de Jesus, mas não deixo penetrar pelo próprio coração quando eu celebro, porque eu não celebro bem, porque eu fico apenas na devoção e não chego, né, à verdadeira compreensão naquilo que a Sacrosanto Concílio nos convida a uma consciência plena do mistério que estamos celebrando e uma consciência frutuosa nessa participação. É isso que talvez a gente precise recordar.
Obrigado. Ó, a irmã Ana Cristina também fez uma pergunta, né? Ela pediu um conselho. Me pediram uma manhã de espiritualidade naciana, tendo como base este documento. Confesso que estou perdida, sem saber como fazer. Poderia me dar uma pista de trabalhar, né, a espiritualidade naciana junto com esse documento? Eu diria que eu até, por exemplo, eu cheguei a citar aquilo que o próprio Santo Inácio, nos exercícios espirituais, nos diz justamente para a gente colocar o nosso coração no coração, de Jesus. E talvez aqui já está a pista para um dia de oração inaciano, quer dizer, trazer esse desejo, ou seja, de configurar, né, aquilo que nós já falamos, dar um coração semelhante ao vosso, então, de configurar o nosso coração ao coração de Cristo. Então, se nós buscamos justamente essa cristificação do nosso ser, talvez o ponto de partida seja aí, né? De termos um coração semelhante ao de Cristo, mas eu tenho que rezar para que ele nos dê o coração pleno a partir dessa experiência que a gente faz na oração com ele. Maravilha. Mais alguém? Algumas perguntas? Se alguém quiser também falar, abrir o microfone também fique à vontade, ou escrever também no chat. Não tenham vergonha, nem fiquem tímidos e tímidas aí. É, Podem ficar à vontade. acho que não havendo mais perguntas, eu gostaria muito de agradecer o Padre Washington por toda essa inspiração, né, de falar sobre esse documento, de trazer realmente um pouco mais dessa espiritualidade que o Papa Francisco colocou no documento para a gente. E também agradecer a todos que estavam aqui e também pedir, né, para o padre, se ele quiser deixar alguma consideração final, alguma última fala, para que possamos também caminhar também, sair daqui com algo no nosso coração para que ressoe, para que também crie alguma coisa em nós. Eu gostaria de dizer justamente isso. Acho que o convite do Papa é um convite muito pé no chão. E aí eu diria que, assim, considerar essa realidade de sermos mais humanos, verdadeiramente. E aí eu, esses dias, não lembro agora, em um desses momentos de oração, eu dizia que justamente o desafio hoje do cristão, né, o desafio que nós temos é a humanização do humano. Porque quanto mais humanos nos tornamos, mais divinos nós somos. E por isso, termos a possibilidade de mergulhar nessa doçura, nesse mistério do coração de Jesus, é também, então, buscar essa humanização do nosso ser e aí tornarmos essa humanidade também, ou seja, um mundo mais humano. Porque aí nós vamos ter o respeito, nós vamos ter, então, a acolhida, e é aqui que nós precisamos viver, então, plenamente essa realidade. Então, que o coração de Jesus também nos ajude a vivermos plenamente essa graça do Espírito, como já dizia lá Santo Agostinho. Muito obrigado, Padre Washington. Obrigado por tudo que foi falado aqui. Agradecendo novamente toda a participação de todos que estiveram. E também pedir, né, para que continue acompanhando a Cátedra Martini nas redes sociais. A Cátedra Martini tem vários projetos, não só notícias teológicas, mas outras coisas que vão fomentando esse contato, né, da teologia com a contemporaneidade, de trazer esses aspectos bem mais atuais para a gente realmente pensar a nossa fé a partir da luz que vem dando essas respostas, né, ao mundo. Também já indicar, né, para estarem presentes na próxima Notícias Teológicas e acompanharem todas as movimentações. Bruno, a palavra agora está contigo. Maravilha. Deixa eu colocar meu rosto aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado, Padre Washington. Foi muito bom terminar esse ano com essa encíclica, né, do recém-lançada do Papa Francisco, que nos motiva ainda numa época
tão difícil, não uma mudança, né? Como é que é? Não uma época, uma mudança de época, como se tem dito na antropologia teológica, né? E ele nos dá bons elementos aí para iluminar. Já podemos ir pensando em conectar aí com o Advento e Natal, que vamos celebrar. E a Cátedra Martini se despede nesse ano de 2025 de 2024 com a sua palestra, né? E em 2025 a gente retoma as atividades, vamos divulgar ainda, o calendário ainda não foi montado, certo? Então, muito obrigado, boa noite a todos, a todas. A gente vai mantendo contato. Valeu, boa Obrigado, noite, obrigado, um pessoal. abraço. Tchau, tchau, pessoal.